Olá, você já sabe, nós atualizamos toda semana e todos os dias aqui na grade de programação, tanto da Rádio Câmara quanto da TV Câmara Bauru, nos canais 10 da NET e 60.3 UHF digital, bem como no 93,9 FM na sintonia da rádio, as informações que interessam a você aqui do Parlamento, que sobretudo dos temas mais importantes que tratam da mudança das condições da sua vida na cidade. A vereadora Chiara Ranieri está conosco para atualizar algumas dessas importantes demandas em função das coberturas que você deve estar acompanhando aqui no Legislativo neste final de exercício. Cara, IPTU. Para quem não domina a legislação do IPTU, ele tem um princípio jurídico que tem que ser alterado à lei, caso isso ocorra em um ano, para ser efetivado no outro. Daí a importância da definição do calendário, se vamos ter a mesma regra neste ano ou se no próximo ano já que está se iniciando. Como você recebe esse ajuste do Poder Executivo em relação à proposta inicial que foi apresentada aqui no Poder Legislativo? Olha, Nelson, antes de mais nada, eu gostaria de dizer a todos que nos assistem que nós exercemos um papel aqui de muitas vezes analisar os projetos que nos chegam de maneira técnica, mas também com o olhar político, os impactos que as leis têm no dia a dia das pessoas, porque na verdade nós representamos toda a sociedade bauruense aqui, nós somos 17 vereadores que representamos toda uma cidade. Então o projeto do IPTU, por exemplo, quando chegou, nós tínhamos que fazer a seguinte análise. Primeiro, a planta genérica, ela tinha obrigatoriedade de ser atualizada neste momento. Não poderia deixar, por exemplo, essa planta para um próximo ano. Nós teríamos que validar o trabalho técnico que foi feito pela Prefeitura Municipal com referência àquilo que está sendo estabelecido em termos de valores que foram colocados dentro do projeto, né? Então, validar tecnicamente significa que nós temos que ter um entendimento de que foi feito da maneira correta os levantamentos, de que o que está sendo apontado realmente é o que vale, né? E aí a gente tem que falar de terrenos e de construções, né? Que são dois pontos que a gente tem que avaliar. Então, avaliar tecnicamente isso não é algo que nós conseguimos fazer de uma maneira muito rápida, porque nem todos nós somos da área de imóveis, da área da construção, enfim, nós precisamos ter tempo de amadurecer todas essas questões. Então foi feito aqui, sabiamente, pela Câmara, uma comissão composta por vereadores que têm mais afinidade com o tema, tá? Então esses vereadores foram buscar elementos que pudessem sustentar de que o trabalho técnico que foi feito está ok. Ainda nós não temos o relatório dessa comissão. Então, o que nós temos são conversas, né? Ora em reuniões com um outro vereador, dentro das comissões que nós já fazemos parte, ora em plenário, uma posição, ora na própria presidência, numa reunião mais ampla com todos os vereadores, mas nós não temos o relatório. Nós temos acompanhado tudo o que vem sendo feito na cidade, termos de apresentação desse trabalho e tal. Outra questão é como vai ficar o valor do IPTU para as pessoas da nossa cidade. Esse impacto é um impacto político, né? Então, atualizar a planta genérica é uma questão. A outra impacto vem o ano que vem para o IPTU. Então, essa questão política é que nós deveríamos fazer após esse relatório. O problema é que esse projeto veio muito tarde para cá. Então, assim, nós temos tempo, nós temos que aprovar segunda-feira o projeto. Nós temos que aprovar segunda-feira o projeto. Esse é o discurso. Ou você vota sim ou você vota não. Nós não temos relatório técnico. E, politicamente, os redutores que são colocados para que o impacto ano que vem não seja um impacto que chegue de maneira de difícil aceitação pelas pessoas que moram aqui na cidade, fica difícil. Então, assim, é tudo sendo feito ao mesmo tempo, com outros projetos importantíssimos a serem analisados, com muitas situações que nos chegam bem no finalzinho do ano, que tem que ser aprovado no dia 11. É muito difícil, muito difícil. Nós fazemos um trabalho
de qualidade dentro dessas condições. A agenda de planejamento político e de gestão do poder público para demandas que já eram conhecidas, chegando tardiamente para o debate e a compreensão da Câmara em condições de poder votar com maior tranquilidade, sem a pressa do tempo. Exatamente. Podemos errar? Sem dúvida nenhuma que nós podemos errar, né? Eu não gosto de votar projeto sem estar muito segura daquilo que eu estou votando. Esse projeto eu não vou estar segura para estar votando. Eu vou votar sem ter a segurança necessária para dizer tranquilamente que os impactos não serão tão significativos na vida das pessoas. Aí uma outra condição que a gente tem discutido com o Executivo é preciso que haja uma estrutura no Executivo que abra uma interlocução com os munícipes que se sentirão lesados por esse projeto. Vai acontecer, obviamente que vai acontecer, lógico que vai acontecer. Como é que vai se dar esse diálogo? Porque a partir do momento que um munícipe se sentir lesado, como é que ele recorre? Administrativamente, qual é a ferramenta que terá? Tem que funcionar o recurso administrativo ou do Conselho de Contribuinte, essas instâncias para essa nova situação. Isso, e uma condição que está sendo colocada é que os impactos serão muito menores se pagos o IPTU à vista. Quer dizer, até o momento de se pagar o IPTU à vista, essas situações já estarão solucionadas? Duvido. Então, assim, se a pessoa perder o pagamento do IPTU à vista, como é que fica? O impacto vai ser maior, quer dizer, o se sentir lesado será duplamente. Talvez uma questão de sugestão embutido na sua fala. E dada essa possibilidade real, caso a planta do IPTU nova seja aprovada, o lançamento é feito lá no final do primeiro quadrimestre. O que a vereadora está sugerindo é que, em função desse contingente, que vão ter milhares de contribuintes com dúvida e terão direito disso, seria o caso de se pensar em uma antecipação na emissão para ter maior prazo, no mínimo, para a verificação? Pode ser, porque a gente sabe que a hora que se emite realmente é a hora da verdade. E né? a hora que vai ficar sabendo. Exatamente. Talvez seja uma alternativa. E aí, qual é o canal? Né? Já indicando o canal de recurso administrativo do contribuinte que tem o conselho. É uma alternativa mesmo. Pelo menos para minimizar essa situação. Com certeza, seria uma ótima estratégia. Falando isso porque, como é conhecido, o Poder Executivo tem um calendário dele, inclusive físico, né, de operações técnicas internas de TI, de emissão desse carnê, e fica tudo para esse final de quadrimestre, o que vai dificultar muito mais essa colocação que a vereadora coloca, que a vereadora põe aqui. Um outro aspecto, para ajudar aqui na nossa missão de fazer as pessoas entenderem o que está acontecendo, é que você acompanhou, mesmo no seu primeiro mandato, Chiara, uma questão que está tentando se corrigir agora no tempo, que é de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, mas que, quando vem esse debate, recai sobre o Legislativo. O Executivo é o único que tem a prerrogativa legal de fazer, a cada 2 anos, como é a referência da lei, a apresentação dessas revisões da chamada planta genérica, que é o valor do teu imposto para calcular. Só que se ele não o faz, como é o caso agora, e nesse caso o Executivo está no primeiro ano cumprindo a sua parte, para ser justo, aumentam as distorções na hora de discutir o conteúdo. Isso fica como algo a ser cumprido daqui para frente, mas já que a gente está falando de planejamento, gestão, para ter a mínima capacidade de conversar com o contribuinte, que são quem nos representam, para discutir, por exemplo, esse tipo de política? Como a revisão será a cada 2 anos, eu acho que a discussão será permanente realmente. Eu acho que o canal tem que estar aberto. A cidade cresce muito, né? Graças a Deus, pelo menos na questão imobiliária, a gente vê a cidade crescendo, embora esse ano a gente saiba que nós não crescemos muito, né, Nelson? Mas nos últimos anos a cidade cresceu muito, quer dizer, a configuração da cidade, ela é completamente diferente do primeiro mandato, por exemplo. Então, é importante que esse canal seja colocado como algo permanente realmente. Porque as pessoas não se surpreendam nem na hora de pagar o IPTU, nem na hora da compra e venda de imóveis. Que é o ITBI. O ITBI é um grande susto sempre, né?
Isso a gente acompanha muito, assim, com relação os valores de TBI, né? Então, grande peso está na hora de você realmente fazer compra e venda, as grandes negociações. Mas eu acho que esse canal ele precisa estar realmente aberto. Uma cidade que se movimenta como Bauru, eu acho que a revisão ela tem que ser constante realmente. Eu acho que a questão da planta genérica é algo que não sai mais da pauta. Eu acho que a partir do momento que se estabeleceu que a cada 2 anos tem que se atualizar, eu acho que a cidade toda tem que pensar agora como é que a gente vai estabelecer essa questão da revisão, porque eu acho que ela vai ser permanente, não é a cada 1 ano nós vamos revisar. Eu acho que é a todo momento que a cidade está expandindo, está se colocando as variáveis e está pensando num planejamento melhor da cidade, né? Falando sobre pressa, análise e capacidade de discutir assuntos que vão demandar consequências inevitáveis, boas ou não, ao longo do tempo, é inevitável atualizar com a vereadora o debate sobre a questão da lei das organizações sociais. Para você que ainda não está acompanhando, o Poder Executivo enviou ao Poder Legislativo, como manda a lei, uma proposta para pedir aos vereadores a aprovação, a autorização para que ele, Executivo através da Prefeitura, possa qualificar entidades do setor privado na chamada Lei de Organização Social. E para isso, o Executivo disse que queria aplicar em 2 questões. Uma, resolver o seu problema do ponto de vista contábil e legal dos gastos com o pessoal, que estão em desacordo com a lei fiscal, e de outro, fazer um futuro e possível convênio com o governo do Estado para administrar o hospital de base. A gente conversou aqui das demandas e das enormes consequências do ponto de vista financeiro disso. Como você vê neste momento, dado o final do ano que a gente já comentou, a dificuldade ou não de compreender se será seguro o custeio do hospital de base, se está claro isso na sua cabeça, Chiara, para as pessoas, que é disso, entre outras questões, que nós estamos discutindo, a nossa capacidade de assumir essa conta. Importante, muito importante, Nelson, que a gente esclareça o seguinte: nós temos uma lei, um projeto de lei aqui na Câmara, que nós temos tido o cuidado de analisá-lo, porque é um projeto que vem de uma lei federal, uma lei muito recente, que poucos municípios aplicaram, tá? Então, assim, Bauru quer aplicar uma lei que permite que a prefeitura, o prefeito, possa fazer a qualificação de entidades e a contratação destas para quaisquer serviços na área da saúde. Bom, quando o projeto foi apresentado aqui, não era só para a área da saúde, mas tinha necessidade de fazer a discussão especificamente por causa do hospital de base. Então, por um entendimento, ficou restrito à área da saúde e com um enfoque muito grande na questão da gestão do hospital de base, que começará a partir do meio do ano que vem. Bom, a lei federal, ela trata as 2 questões, a qualificação e a contratação, que no meu ponto de vista, do ponto de vista de legislativo, é um problema. Na minha opinião, o projeto tinha que ser dividido. Como é que a prefeitura pode qualificar? Ok, nós vamos autorizar a prefeitura a fazer a qualificação de qualquer empresa privada como organização social. E aí, nós vamos tratar numa outra legislação da contratação de entidades, de organizações sociais para serem contratadas para a área da saúde no município. Os 2 juntos já me incomoda muito. E eu falei isso desde a primeira discussão. Me incomoda demais isso. Ah, mas veio de uma lei federal. Tudo bem, veio de uma lei federal. Não precisa ser copiada a lei federal, do meu ponto de vista. Ponto de vista de legislativo. Ponto de vista de executivo é uma outra coisa. Porque quem fiscaliza, de fato, quem tem a prerrogativa de fiscalizar o executivo é o legislativo. O executivo, ele se fiscaliza?
se fiscaliza. Só que é o legislativo que vai apontar erros, que vai apontar caminhos, e a lei é muito frágil nesse sentido. Então, dentro disso, nós procuramos nos cercar, assim, das informações, por exemplo, nesse momento, quais são as informações que trariam um pouco mais de tranquilidade? Saber como é que, por exemplo, o Estado de São Paulo faz a gestão dos contratos com essas organizações sociais. Então, agora, por exemplo, eu estou aguardando informações da coordenação do Estado de São Paulo, responsável por tratar de todos os contratos com as organizações sociais. Quer dizer, como é que eles fazem lá? Como é que qualifica, como é que desqualifica, o que tem em contrato de gestão com essas organizações, quando dá algum problema, se está previsto no contrato, como é que os serviços de saúde vão ter continuidade. Nós já tivemos problema aqui em Bauru com entidade que fazia gestão do hospital de base. Então, assim, nós já sabemos que isso pode acontecer. A gente tem que aprender com a história da cidade. Pode vir a acontecer. Graças a Deus, hoje nós temos uma organização social qualificada pelo Estado, que é a FAMESP, ela é uma organização social qualificada pelo Estado, fazendo uma gestão, e uma gestão que nós avaliamos, e a cidade avalia, como sendo uma gestão eficiente. É uma gestão que veio e assumiu um hospital de base, por exemplo, claro que está em outros, quer dizer, está na maternidade, está no regional, está na cidade cuidando dos hospitais, da saúde, e que nos traz alguma tranquilidade do ponto de vista de fiscalização, de entender que está sendo feito um bom trabalho. Porém, a gente se depara com a situação real da cidade, de que nós temos a prefeitura anunciando que assumirá a gestão desse hospital. Um hospital importante que não é só para Bauru, é importante para a região. Vai assumir a gestão, tá? Ótimo, eu acho excelente. Desde que essa gestão seja para trazer benefícios à saúde das pessoas que vivem aqui em Bauru. Afirmar que isso realmente vai acontecer é algo que nós não podemos nesse momento. Por quê? Hoje o hospital de base ele é regulado pelo governo do estado. Então não são só munícipes de Bauru que são atendidos, que são internados dentro do hospital de base. Então esse é um ponto assim que todo mundo discute. Quer dizer, o que é que Bauru quer com essa proposta? Bauru quer que o hospital de base seja um hospital municipal. Bauru quer que o hospital de base seja um hospital que atenda só as pessoas de Bauru. Nós temos pessoas morrendo nas UPAs, nós temos pessoas precisando de internação com muito tempo, numa fila de espera que leva dias. Então nós queremos, na verdade, resolver esse problema. Então vamos transformar um hospital de base em hospital municipal. Mas é preciso dizer que dinheiro do SUS é porta aberta e atende a região toda. É preciso dizer que ele não será municipal. Primeiro ponto, o discurso de que o hospital de base será municipal, com Bauru assumindo a gestão, não é verdade. Então, assim, vai atender munícipes de Bauru? Nós vamos ter lá prioritariamente pacientes de Bauru entrando? Se forem os serviços assumidos pelo município, sim. Se forem os serviços que fiquem na responsabilidade do Estado, não. Então, por exemplo, é muito difícil explicar isso, né? Por exemplo, o hospital de base, ele tem uma série de serviços que são feitos pelo governo do Estado lá hoje. Então, vamos colocar alguns que são grandes demandas. A cardiologia. Todo mundo tem cardiopata na família, né? Traumatologia. Traumatologia, ortopedia e traumatologia. E aí a gente escuta o seguinte, ortopedia e traumatologia seria interessante que ficasse no hospital de base porque o nosso pronto-socorro está anexo ao hospital de base. E todos os pacientes da região que entram em Bauru, entram pelo pronto-socorro, qualquer acidente aqui na estrada da região. Já é assim hoje? É assim. Aconteceu um acidente na estrada, o paciente ele vem encaminhado para o nosso pronto-socorro. O
pronto-socorro atende e aí encaminha para um hospital. Se o hospital de base faz esse atendimento e está do lado do pronto-socorro, ótimo, logisticamente está perfeito. Resolve-se o problema, já encaminha ali. Só que é a região toda hoje que o hospital de base atende. Bom, vai passar a ser um serviço municipal. Então, só os pacientes de Bauru entrarão pelo pronto-socorro e entrarão no hospital de base. Então, a traumatologia, ortopedia, passa a ser só municipal. Bauru vai fazer a gestão deste serviço. E os outros pacientes da região vão para onde? Quando o Hospital das Clínicas começar a funcionar, talvez seja para lá. Se este for um serviço do Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas é o prédião da USP, né? Que está lá há anos pronto, não está equipado e que na discussão de Bauru assumir o hospital de base foi colocado Bauru assume o hospital de base e o Estado implanta o novo Hospital das Clínicas. Bom, aí vamos para a questão da cardiologia. A cardiologia sempre foi colocada pela USP como sendo algo que a USP teria assim, enorme interesse em assumir. Então, eu imagino que o Hospital das Clínicas vai ter cardiologia lá. Por que a gente tem que tratar disso, Nelson? Porque a gente está falando de serviços. Serviços que demandam recursos financeiros para terem continuidade. Então, vamos supor que o hospital de base fique um hospital municipal para determinados serviços e o hospital das clínicas para outros serviços e não os mesmos serviços. Bauru vai ter atendimento prioritário no hospital de base apenas para os serviços que forem específicos do base. E os demais para os outros hospitais, como são feitos hoje. Todos os outros hospitais por regulação do Estado. Então, olha, nós vamos salvar vidas. Não sei se nós vamos salvar vidas. Não sei. Depende. Quais são os serviços que serão colocados lá. Outra questão. O Estado de São Paulo, a partir do momento que passa a gestão do hospital de base para o município, o hospital é do município, não é mais do Estado. Agora, até o prédio do hospital de base, eles estão nos dando de presente. Eu acho, assim, de uma bondade enorme dar o prédio. O Estado gosta de nos presentear, né? O CSU, o Horto, o aeroporto. O aeroporto. Então, assim, eles estão... eu digo sempre o seguinte, Nelson, quem vem de uma gestão privada sabe que mais caro que construir é manter. Sim. Então, assim, ganhar de presente os prédios, eu acho realmente, assim, para o Estado, excelente. Para o município tem que se pensar se tem condições financeiras de manter. Bom, aí depois eu vou entrar em outra questão, que é a respeito da manutenção do hospital de base, de prédio, equipamentos. Mas ainda falando assim da gestão compartilhada, porque é uma gestão compartilhada, a gente tem que entender o seguinte: hoje o hospital de base, ele funciona com 8,5 milhões ao mês. 2 milhões vem do governo federal de recursos do SUS. Recursos do SUS é de um recurso universal. O SUS é universal. Sim. Né? Então, recurso SUS é universal. Recurso SUS não é específico para uma ou outra, o SUS não pode escolher quem atende. Nós temos também os recursos hoje que vêm do governo do Estado. Hoje não entra dinheiro da Prefeitura no hospital de base, só do governo do Estado e do governo federal. 6 milhões são do governo do Estado. Então, Bauru disse para o Estado, quando foi pedir o hospital de base, que ele teria condições de assumir a gestão com um aporte de 2 milhões mensais. A prefeitura fez as continhas, né? Como é que eu vou agora
colocar mais 2 milhões. Eu não vou tirar de outros lugares da saúde e vou arrumar de algum lugar mais 2 milhões, vou colocar no hospital de base e deste momento em diante eu passo a ter um hospital municipal, que não é isso. Alguns serviços eu passo a ter prioridade na internação de munícipes de Bauru. Bom, os 2 milhões a prefeitura não tem. A prefeitura está esperando que algumas situações sejam resolvidas para que esses recursos entrem como recursos novos no caixa da prefeitura e aí sejam passados para o estadual. Por exemplo, o ISS dos cartões de crédito, né? Que foi colocado aí aproximadamente 700 mil mensais. Supondo que este recurso realmente fique no município e que possa ir para o base. Aí nós temos recursos da faculdade privada de medicina, na ordem de 10% do valor da mensalidade dos alunos, que seriam também investidos nos hospitais que foram acertados à época do edital do programa Mais Médicos, de que 10% desse valor da mensalidade dos alunos seria colocado no hospital de base e na maternidade Santa Isabel, porque foram os 2 hospitais que foram apresentados pelo município como os hospitais a serem campos de aprendizagem para os alunos do curso de medicina. Uma soma desse pedacinho da conta para ajudar. A apresentação que foi feita pela Secretaria Municipal de Saúde falou dessa conta de contrapartida em R$600 mil por mês. Não dá de longe esse valor, infelizmente. São 100 vagas anuais. Então, assim, vai crescendo, é um curso de 6 anos, vai crescendo ao longo do tempo, tem um limite e está vinculado a um valor de mensalidade. Se a mensalidade aumenta, esse recurso aumenta. Se for R$10 mil por mês a 100 vagas, dá para fazer a conta. Dá 1 milhão, dá R$100 mil mês. Se for 200 vagas no tempo, 2 milhões, 200 mil por mês. Muito diferente dos 600 mil, por exemplo. E, na verdade, o Nelson, está sendo colocado no hospital de base. Sim. Não é o hospital de base que foi colocado na proposta do município. Hospital de base e maternidade Santa Isabel. Isso aí eu posso dizer com tranquilidade, porque eu acompanhei muito de perto toda essa parte de apresentação do município, de suas estruturas, porque fui eu que fui pedir para o prefeito passado para fazer a inscrição na proposta de implantação do curso de medicina privado em Bauru. Então, eu acompanhei desde o início, acompanhei o edital do chamamento público das instituições, acompanhei as propostas que foram apresentadas e estou acompanhando agora o que vem acontecendo, né? Então, assim, tranquilamente, os recursos que foram colocados como sendo os recursos possíveis de serem enviados para o hospital de base, para fazer essa gestão, que seria de 2 milhões hoje, são recursos que podem vir e podem não vir. Vereadora, é inevitável perguntar, até para poder registrar a questão do nosso papel aqui, da cobertura no tempo, pela TV e Rádio Câmara, como diante de tantas informações a serem tabuladas, verificadas e analisadas em função do tempo exíguo que a vereadora já comentou para uma consequência de tamanha amplitude, a vereadora recebe a questão do requerimento, através do governo, na última sessão, tratando de uma questão regimental, mas que impede na prática o acesso ou faz uma obstrução desse acesso de informações no processo na Comissão de Economia. Se a questão não fosse a gestão do hospital de base, fosse qualificar organizações sociais, eu não teria problema nenhum e não teria dúvidas de que a prefeitura tem condições de qualificar uma entidade privada como organização social. Mas a hora que a gente fala de um contrato, e um contrato que tem implicações muito sérias, como esse contrato, porque nós estamos autorizando a prefeitura a fazer qualquer contrato, inclusive o contrato para o base. Sim. Então, quando a gente fala do contrato para a gestão do base, várias situações eu sugeri para a prefeitura, para que a gente conseguisse
garantias de que o hospital de base vai continuar funcionando. Porque a grande questão, Nelson, é o seguinte: vamos fazer o mesmo exercício que o governo faz, só que com outros elementos. Vamos qualificar uma organização social, pode ser a FAMESP, pode ser qualquer uma, independente de qualquer organização social. A questão não é a organização social. A questão é que a organização social ela vai trabalhar com os recursos da prefeitura. Sim. Se tiver recurso, ela vai funcionar. Se não tiver recurso, ela não vai funcionar. Se não tiver os recursos, porque a grande questão é essa. Vamos ter perna para poder pagar essa conta? A organização social vai estar no base, o base vai ser do município, o prédio vai ser do município. A organização social sem dinheiro, ela não paga fornecedor, ela não faz manutenção de equipamento, ela não compra equipamento, ela não paga seus funcionários. Se isso acontece, o que acontece com o hospital municipal? Ele para de funcionar. Ele para de funcionar. De quem é o hospital neste momento? Neste momento é do Estado. Se o hospital parar de funcionar, é o Estado que está fechando um hospital. Se o hospital for municipal, quem está fechando o hospital é o município. Isso eu tenho tentado fazer um diálogo muito aberto, muito transparente, tanto com os vereadores quanto com o executivo, que é preciso ter muita segurança de que esses recursos serão colocados dentro do base, na ordem de 2 milhões do município, mais com os 4 milhões que o Estado diz. O prefeito diz que o Estado diz. O prefeito diz que o Estado diz que vai mandar os 4 milhões. Mesmo que tenha a reconfiguração da gestão compartilhada, o custeio disso não se encaixa no que tem disponível de conta efetivamente, hoje, até porque isso só será apresentado depois. O problema é isso. Onde é que está escrito os valores que serão aplicados dentro do hospital de base? Ou as obrigações que virão desse plano operativo. Exato. A grande questão, Nelson, é que a lei, como ela foi colocada, Ela dá uma autorização prévia para contrato e qualificação para algo abrangente e incerto. Exatamente. A partir do momento da aprovação dessa lei, não importa se é para o hospital de base, se é para a unidade básica de saúde, se é para o programa de saúde da família, se é para, sei lá, se criar um centro especializado em determinada área de saúde, não importa. Nós estamos dando autorização para o executivo fazer a qualificação e a contratação daquilo que ele entender necessário. Não vai passar pela Câmara. Isso me incomoda porque todos os contratos de repasse de recursos para os serviços do município, seja na área da assistência social, seja na área da educação. Hoje, pelo regime atual, são obrigatórios de serem analisados e aprovados. Exatamente. Todos os repasses passam por aqui. Pela nova proposta, não mais. Não mais. Então, assim, como é que a gente fiscaliza alguma coisa que nós não estamos vendo acontecer de fato? Porque os projetos de repasse, eles entram aqui na Câmara e a gente vê, o repasse é anual? É anual, mas você tem lá as metas de atendimento, o valor empregado mensalmente, você tem no projeto de todos que estão trabalhando com os recursos da Prefeitura, o que vai aplicado em folha de pagamento, em pessoal, tudo descrito. E a gente pode ir verificar como é que está acontecendo. A gente tem instrumentos para fiscalizar, porque nós temos audiências públicas, nós temos a prestação de contas, que é da secretaria, e você tem lá os valores que são destinados para os serviços. Você tem as pessoas que são usuários dos determinados serviços, e aí você vê se as metas estão sendo cumpridas. O problema é que a partir do momento dessa lei, a gente perde completamente o instrumento de fiscalização. Vereador, o tamanho e a amplitude da discussão justificam a nossa tentativa aqui de tentar explicar, na visão da vereadora, todas as possibilidades desse assunto, e ainda nem entramos aqui entre outros pontos,
em uma outra questão principal, mas deixo como sugestão então para o final da sua presença aqui agradecendo, que é o discurso ou a estratégia original de conteúdo de que esta modificação na lei também resolve o problema fiscal através da Fundação Estatal de Saúde. Isso também, na prática, do ponto de vista jurídico, é bastante incerto. Um dos pedidos de informação que eu fiz agora foi justamente nesse sentido. Então, assim, o Jornal da Cidade publicou uma matéria sua, né, Nelson, dizendo que não é possível, porque a organização social, a qualificação de organização social é para entidade privada e a fundação ela não se enquadra como privada, ela se enquadra como pública. De origem pública é a discussão que foi posta. E aí, isso modifica bastante a consequência da aplicação. Então, e aí a gente fica naquela questão, o projeto ele resolve quais aspectos? O contábil, ele tem a intenção de realmente resolver uma questão do município poder fazer ampliação de serviços na área da saúde sem que a contratação da mão de obra esteja sendo contabilizada na lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, eu acredito, Nelson, sinceramente, que da mesma forma como o prefeito daqui quer resolver esse problema, todos os prefeitos do Brasil querem. Nós temos uma lei de responsabilidade fiscal que ela não nasceu do nada. O limite que foi colocado é porque é um limite de saúde de qualquer instituição para funcionar. A instituição privada, a gente fala que ela funciona bem e ela funciona muito bem quando o seu limite de folha está em 50%, em até 50%. O mesmo valeria para a área pública. Mas o Brasil inteiro quer achar uma forma de ampliar esse limite de alguma forma, achando que isso vai resolver os grandes problemas do serviço público. O que, no meu ponto de vista, pode ser um grande perigo. É o Brasil inteiro. A lei de OS pode servir, na prática, a uma burla à lei fiscal. Ela é. Não resolvendo a origem, que é a falta de recurso. Porque, no fundo, precisa de receita para sustentar essa estrutura do mesmo jeito. Sai do mesmo recurso. Então, você vai tirar de outros investimentos e vai investir em mão de obra. No meu ponto de vista, se a gente fosse, assim, falar, olha, se você fosse prefeita, por exemplo, você faria? Eu faria. Qualquer prefeito faria. Mas eu preciso contratar, eu preciso. Só que a consequência futura, ela é muito séria. Então, sou super a favor da OS. E acho que ela vem para resolver. Só acho que precisa ter muita clareza e fazer uma discussão muito transparente e sem ameaças, Nelson. Porque o prefeito vir no dia da sessão que nós estamos discutindo, dizer aos vereadores que ou aprova a OS segunda-feira, no dia 11, ou ele não vai mais conversar com o Estado sobre assumir o hospital de base agora, a partir de janeiro do ano que vem, no meu ponto de vista, é uma forma de política que eu abomino. São dois poderes. Vir no legislativo, se prestar a esse papel, é algo que eu considero como a política mais suja que existe. Alguns vereadores se sentiram coagidos. Tanto é que na votação do pedido de informações, eu fiz um pedido de informações, eu estou dentro de um regimento que me ampara. A partir do momento que você pede informação, você não está pedindo prazo, você está pedindo informação, você está dentro do seu prazo. Informação vem, você precisa de mais informação, você pede informação. Esse prazo não é contado, isso não é prazo. A ameaça, ela foi tão forte que o medo do hospital de base não ser municipal por culpa da Câmara
fez com que os vereadores não autorizassem o aguardo das informações que eu solicitei. Então, eu fiquei bastante preocupada. Eu acho que eu não vivi isso no meu mandato passado. Eu não vivi isso. É muito novo para mim essa situação. Mas eu fiquei bastante preocupada. Em termos de país mesmo, em termos de democracia, de poderes constituídos, é um pouco difícil para mim aceitar esse tipo de situação. Mas tô tentando ainda fazer a leitura de tudo isso que está acontecendo, mas acho que serve para a gente amadurecer um pouco e entender como é que a política ela pode funcionar de maneira como não se deve. Vereadora Chiara Ranieri, obrigado por atualizar conosco esse assunto e certamente a gente terá, por estas demandas de longo alcance, cenas dos próximos capítulos. Obrigada, Nelson. Um prazer enorme. Estou sempre à disposição, viu? Você acompanha essa entrevista na íntegra na página da TV Câmara no YouTube, também o noticiário no Conexão Bauru, toda de segunda a sexta na Rádio Câmara Bauru, no 93,9 FM e nos canais aberto e fechado da TV Câmara. Até o nosso próximo encontro.